Pós-jogo Vasco e São Paulo. Rapaziada, foi mal por trazer esse pós-jogo um pouco mais tarde. Infelizmente eu tive alguns problemas técnicos por aqui, mas já tá tudo bem. Mas você está no Vasco hoje, eu sou o Lucas. E se você gosta de receber notícias com a melhor qualidade que for do Vasco, se inscreve aí no canal, você tá me incentivando a trazer mais notícias aqui pra vocês. Vocês me ajudam muito. Beleza? Vascaíno ajuda Vascaíno, né? Vamos começar falando do treinador Rafael Paiva. Que cara espetacular! Ele teve um dia só para treinar o Vasco e ele mexe na escalação inteira. Ele coloca a rapaziada da base que ainda não tinha sido titular, tô falando do Estrela. Eles metem gol e, cara, que sonho, tudo deu certo. E esse Estrela, o gol que ele faz, não é para qualquer jogador, não. Ele parece ser um gol fácil, mas o Estrela sozinho toma uma decisão de drible de jogador veterano, cara. Ele assume a responsabilidade e fala: deixa comigo que eu faço. E ele faz o gol, cara. Impressionante. A escalação foi essa daí que tá aparecendo. E finalmente colocaram o João Vitor. E ele fez um ótimo jogo, na minha opinião. E pra mim, ele é o melhor zagueiro que nós temos no elenco hoje, tá? E para que ele jogasse, o Léo Pelé foi cortado. O que eu achei bom, por mais que o Léo Pelé seja um cara de bom coração, seja um cara que abrace a camisa do Vasco, ele não vem fazendo boas partidas. E quem entra como capitão no lugar dele é o Verratti, que deu uma aula de liderança. Nas laterais temos Piton e Paulo Henrique, nenhuma novidade. E Piton não teve uma grande partida. E aquele 1-0 no início do jogo, acredito que foi um pouco desesperador pra gente, que é torcedor, e até pros jogadores. Porque você nota alguns atletas meio perdidos, sabe? Tipo, meio sem confiança. E o próprio Piton, por exemplo, o Matheus Carvalho, que depois ele fez uma partida excelente, tá? Mas o Matheus Carvalho, se vocês forem reparar em outras partidas dele, ele tem meio que dessas, meio de altos e baixos, muito altos e muito baixos, sabe? Essas oscilações. O gol de empate foi numa jogada ali do Adson e do Paulo Henrique. O Adson pega a bola, parte para dentro e quase entra no gol com bola e tudo. O Verratti atropela dois zagueiros ali, derrubando os dois. Eu não sei se isso seria uma falta, seria considerado falta, mas passou batido, enfim, deixa quieto. E quando um dos jogadores tenta tirar a bola, que ela já estava quase entrando, ele chuta e bate em um dos jogadores caídos pelo Verratti e entra, gol contra. 1-1. E depois desse gol parece que o São Paulo perde a confiança. Eu notava que no início da partida do Vasco, o Vasco vinha sedento na vitória e apertava eles pra caramba ali na zaga deles. E com poucas trocas de passe, o São Paulo saía dessa pressão. E depois do primeiro gol do Vasco, foi o tipo de coisa que não aconteceu mais. No segundo tempo, o Vasco chegou dominando e achou mais 2 gols. Já falei do gol do Estrela, né? Que foi 2-1 no primeiro tempo, e depois 4-1 no segundo com mais 2 gols. Primeiro gol do primeiro tempo, o Leandrinho, da base, que entrou depois, e de David, para fechar e completar com a lei do ex. Depois disso, o pessoal estava até falando para efetivar o Rafael Paiva. E olha, eu acredito que essa não seja a melhor opção. Mas é claro que a gente tem que agradecer todas as últimas vitórias do Vasco, porque foi graças a ele. Ele é um grande treinador e sempre que o Vasco precisa, ele esteve lá para salvar a gente, quebrar aquele galho. E você vê claramente a diferença de um cara que conhece o elenco e sabe como usar, para um cara que demora muito para entender tudo isso e sofre derrota atrás de derrota. Infelizmente, estou falando do Álvaro Pacheco, e ainda bem que ele saiu, cara. Eu sei, ele pode ser um cara legal, como o pessoal fala, ele pode ser um grande técnico, pode ter sido um grande técnico lá em Portugal, mas aqui no Vasco não deu certo. Talvez essa vitória de hoje não fosse possível sem a saída de Álvaro Pacheco. E na minha opinião, não era sobre as derrotas que a equipe sofria com Álvaro Pacheco, mas sim sobre as derrotas e como o time jogava mal. Um vexame contra o Flamengo. Contra o Palmeiras a gente teve sorte de não ser goleado e principalmente nenhuma vitória. E cara, vamos falar de Verratti. O Verratti de capitão é uma coisa impressionante. Ele chama a responsabilidade, cara. Ele chama a responsabilidade.
Ele, por mais que não tenha feito gols na partida, ele chamou responsabilidade para ele falou pro time quando ele tinha que acalmar, ele juntou todo mundo depois ali no início do segundo tempo, ele juntou todo mundo no meio de campo ali pra botar a equipe lá em cima. Cara, que capitão. Encontramos o nosso verdadeiro capitão que realmente represente essa Cruz de Malta aqui. Agora, com todos esses elogios, os problemas do Vasco acabaram. Não, não acabaram, pessoal. A gente tem muito que melhorar na zaga, muito que melhorar no time em si. Aquele primeiro gol que a gente tomou foi bem complicado e a gente tem muito que melhorar, tá? A gente tem muitos adversários fortes pela frente para enfrentar nesse Brasileirão e a gente precisa contratar em outras posições, beleza? E rapaziada, é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu, deixe seu like, se inscreve se não for inscrito e tamo junto.